Boa noite, estamos na sexta aula do estudo sobre o comentário bíblico Siloé. Já estamos no capítulo 4 de Gênesis. Se Deus quiser, pretendemos chegar até o livro de Apocalipse, fazendo um pequeno comentário de cada capítulo. Estamos no capítulo 4 e no texto, o versículo 9, que diz: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Então, o quarto tipo de irmão é o irmão de outra nação, né? Nós somos filhos de Adão e Eva e, portanto, a palavra de Deus faz pesar sobre nós a responsabilidade de amar as pessoas de outras nações, porque são nossos irmãos. Caim disse: sou eu guardador do meu irmão? Claro que ele era guardador do seu irmão, ele tinha a responsabilidade de ser guardador do seu irmão, de ser responsável por ele, porque ele era irmão mais velho e tinha essa responsabilidade. Porém, ele, em vez de proteger seu irmão, o matou. É como vemos hoje em dia quantas nações ruins, né, que procuram sugar, né, o sangue do próximo, de outros povos, né, lamentavelmente, cobiçam o que os outros povos têm, etc. Hoje o mundo, vários países do mundo estão cobiçando a nossa Amazônia aqui no Brasil, né? Lamentavelmente. Quantos que lá no Oriente cobiçam o petróleo, etc. E em vez de ajudarem os povos, né, amando como a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não. Os povos ruins, líderes ruins, tentam roubar o que outros povos têm, lamentavelmente, né? Mas nós, a Igreja do Senhor, temos a responsabilidade de evangelizar. Jesus, as últimas palavras que saíram da boca de Jesus foram: fazei discípulos de todas as nações. Ele disse para que os seus discípulos fossem suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E as últimas palavras foram essas: confins da terra. Então isso mostra o nosso quarto irmão, as outras nações. E assim, cada geração de discípulos de Cristo deve se esforçar para pagar sua dívida missionária transcultural, enviando missionários aos lugares onde Cristo não é conhecido, conforme a palavra de Deus mostra em Romanos 15, 20 e 21 e 2 Coríntios 10 e 16. Uma geração que cuida do quarto irmão, o mundo transcultural, é aquela cuja igreja de Cristo, que vive num ambiente de oração e jejum, tem a sensibilidade de ouvir e atender o seu clamor. Uma igreja egoísta que não ama os povos sempre apresenta escusa para não socorrer o quarto irmão, dizendo com suas ações irresponsáveis: sou eu o responsável por meu irmão? Né? Como disse Caim a Deus quando perguntou a ele, né? Onde está teu irmão Abel? Né? Ok, tem uma ilustração aqui interessante que eu vou ler. Certo comerciante conservava na parede de seu escritório 3 mapas. Antes de eu aceitar Cristo, explicou ele, como negociante de imóveis, eu tinha este mapa de várias subdivisões sempre à minha frente. Só pensava em propriedades. Então me tornei crente e pendurei outro mapa. Este segundo mapa é de meu país e meu estado. E sempre me lembra o dever que tenho para com a minha comunidade e os habitantes de minha terra. Então comecei a pensar em obrigações mais vastas, o campo mundial, e dependurei um terceiro mapa, o mapa mundial,
este mapa abrange os outros dois. Ele sempre me lembra que sou o guardador de meus irmãos em todo o mundo. Há uma lenda no Talmud a respeito do viajante atravessando a campina, a luz dúbia crepuscular, que viu ao longe algo estranho. À primeira vista lhe pareceu horrendo monstro. Procurou aproximar-se cautelosamente para identificar. Viu então que era nada mais nada menos que um homem. Mesmo assim continuou cauteloso, pois poderia ser um inimigo. Chegando mais perto, verificou tratar-se de seu próprio irmão. Visto à distância, o homem pode parecer um monstro ao seu semelhante. De perto, descobre que é seu irmão. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que amemos os outros povos, né? Então, feliz é a igreja, bem-aventurada é a igreja que envia missionários. Isso é uma bênção, porque os missionários são ganhadores de almas, estão fundando igrejas, estão fazendo a obra do Senhor na linha de frente aí em outros países, né? Que Deus abençoe essas igrejas e multiplique o número de membros de todas elas, as finanças, etc. Porque Jesus foi missionário. Ele é chamado de apóstolo, a palavra apóstolo é enviado. Jesus foi enviado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o nosso Deus, envia, é um Deus missionário. Ele enviou os patriarcas no início aí, né? Abraão, Isaac, Jacó, José. José foi enviado ao Egito, né? Enviou também Israel. Israel, Deus enviou de onde? Do Egito para a terra de Canaã, e plantou Israel lá na terra de Canaã para que fosse uma luz para todas as nações. Geograficamente, Israel está no centro da terra. Então, veja a visão de Deus para que Israel pudesse ser uma luz para todos os povos. Enviou também os profetas, né? Falando a palavra de Deus, não só para Israel, mas também para outros povos. Enviou, finalmente, Jesus Cristo, o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, aquele cujo universo está sustentado pelo poder da sua palavra. Jesus, por sua vez, enviou os seus discípulos. Está escrito em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E enviou também o Espírito Santo. Que coisa tão bonita. A igreja de Antioquia, inclusive, orava, jejuava, e o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E assim eles foram encomendados pela igreja, eles foram enviados, né, por Deus. Que bênção! Então, que Deus abençoe as igrejas, que o povo de Deus, os crentes que amam as pessoas de outras nações, né? Amém. Então, vamos parar por aqui essa sexta aula sobre esse quarto irmão. Em outra ocasião, se Deus quiser, estaremos continuando com este estudo. Amém. Que Deus nos abençoe.